Olá, aqui é o Naga mais uma vez e vamos para a nossa primeira parte, né, do livro. E o primeiro livro vai ser esse daqui, que é o Mais Sêneca Menos Prozac, né, de Clay Newman. É um livro muito bacana, eu li ele e simplesmente adorei, então realmente me inspirou a começar esse trabalho, né? E só para ambientar um pouquinho, esse livro ele é muito indicado para pessoas com depressão ou TDAH ou simplesmente querem algo mais na vida, né? Então eu passei por algumas dessas etapas na minha vida e também gostaria de compartilhar com vocês esses conhecimentos que me tiraram de algumas situações assim, né? Então ele fala do filósofo Sêneca, né? Que viveu ali na época de Jesus e era um cara fantástico, tem algumas obras dele registradas, né? Então ele se concentra aqui e descreve a jornada dele, né? Que começou com essa parte da filosofia. Então ele já começa aqui com uma frase bem legal de Sêneca, né? Que diz: a sabedoria é o único remédio que cura as doenças da alma. Então a gente está muito acostumado hoje com a velocidade de cura, né? A indústria farmacêutica nos oferecendo pílulas mágicas, né? E de repente a gente se cura e tal, e muito charlatanismo voltado para as curas, né, psicossomáticas, mas a realidade é que nenhuma delas está curando, só está aliviando o sintoma. Então aqui ele mostra uma forma de realmente erradicar, né, essas dores. Ele começa contando a história dele, né, onde o pai dele e o avô cometeram suicídio, né? O avô se jogou do 42º andar de um prédio e o pai num trilho de trem, assim, né? Situações bem complicadas. E aí ele tinha um quadro depressivo, né? Foi diagnosticado com um quadro depressivo agudo. A mãe dele levou ele no melhor psiquiatra da cidade. E esse psiquiatra disse para ele: cara, como você já tem um histórico aqui terrível, né, genético, você recebeu essa herança genética, você não tem cura. Então o que eu posso te dizer é que você vai tomar esse medicamento aqui, né, os medicamentos antidepressivos, durante toda a sua vida, e é isso. Você vai ter que se conformar que você teve essa infelicidade, né? Então ele já começa com essa situação. E ele fala que não é culpa do psiquiatra, não é culpa da psiquiatria, né? Não existe culpa nisso. Mas hoje a forma que eles veem, né, essa situação é como se ela fosse crônica, como se ela não tivesse realmente cura. E aí é onde ele começa a buscar uma forma diferente. Ele conta que isso aconteceu com ele por causa que ele não aguentou mais e quis cometer suicídio, né? Então ele disse que quando ele começou a tomar esses medicamentos, ele se tornou um substituto de si mesmo. Ele usa exatamente essa palavra, né? Porque aí ele já não tem mais, não sente as emoções, né? Ele não vai sentir a tristeza, não vai sentir, né, os sentimentos difíceis, mas ele também não vai sentir o que a gente veio para fazer na vida, que foi sentir as coisas boas, né? Colocar as boas emoções em foco. E ele simplesmente não consegue fazer isso, né? E se torna um substituto de si mesmo. E aí ele conta que isso chegou a um ponto em que ele quis tirar a própria vida, né? Ele tomou 24 comprimidos de Valium, né? Valium é um medicamento também forte, tarja preta, e ele terminou dentro de um hotel bem simplesinho, né? E lá nesse hotel ele fala que nem sabe como terminou lá, mas dentro do banheiro ele decidiu tomar esse Valium e decidiu dar fim à própria vida ali. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, tem uma coisa que eu acho muito bacana no ser humano, né? Que de repente deu um estalo nele. Quando ele estava sentindo adormecendo e perdendo a vida, algo fez com que ele simplesmente se levantasse e tivesse vontade de viver. Diferente do pai e do avô, ele conseguiu parar para pensar, sabe, dar aquele estalo, né? Quer dizer, pode-se dizer que Deus ali se manifestou, ou o cosmos, ou o que quer que seja, né? Algo fez com que brotasse nele essa vontade, né? De onde vem essa vontade? Isso é muito incrível. De onde será que vem essa vontade
de repente viver, sabe? De dar um basta nessa resistência, né? Então é muito legal. E aí ele simplesmente se levantou, colocou o dedo na garganta, botou tudo para fora, né? E fez uma sujeira assim no banheiro. Ele conta que a experiência não foi das melhores e ele sujou tanto que ele limpou com papel higiênico, mas acabou. Então ainda ficou um pouco lá e ele foi no quarto buscar alguma coisa, algum papel para poder limpar ali o que sobrou. E ele disse que encontrou um livro antigo, onde ele sequer leu e rasgou a primeira página e foi lá terminar de limpar. E foi muito interessante, porque quando ele foi olhar, assim, ele terminou de limpar e tipo, ele olhou aquele papel assim, aí estava escrito, tinha uma dedicatória, né, como era a página inicial: você acredita no destino? Esse livro foi escrito para você. Então ele fala, bom, para quem acabou de passar por um processo, né, de quase morte, isso foi algo luminoso, né, onde ele descreve como um bálsamo para a alma. E esse livro era nada mais nada menos que o Tratados Morales do Sêneca, né, que é esse filósofo a qual ele se refere e escreveu o livro com base, né. Então ele disse que depois que terminou lá de limpar o quarto, ele deitou na cama e começou a ler esse livro. E isso deu uma mudança de perspectiva na vida dele, deu um 180 graus, onde ele começou a ver que o que ele achava que era vida, o que disseram para ele que era normal, ele começou a se questionar: opa, então quer dizer que esse não é o normal, tem alguma coisa a mais aí nessa vida, vamos começar a ver, né, o que será que é isso. Então o Sêneca nesse livro ele descreve, né, a forma ideal de viver e tudo mais. É um livro belíssimo que com certeza eu vou trazer aqui adiante. Então ele reforça a ideia de que ele não escreveu esse livro para que as pessoas parem de tomar antidepressivo. Ele não acredita nisso. Ele acredita que o antidepressivo, sim, é uma ferramenta de auxílio para te tirar de um período de crise. Olha só como é específico. O antidepressivo não deve ser tomado para a vida toda, né? Porque senão você vai virar um robô. Eu também acredito nisso. E ele é muito bom, ele é funcional. Quando você está lá na crise, não adianta, você não vai meditar, você não vai fazer yoga, cara, você está mal, né? Você vai falar de Deus para quem está com fome, Deus para ele é comida, é simples, né? Então é direto. Ele não é contra o medicamento, mas ele é contra a forma que ele é dado hoje em dia. Então ele acredita que a única forma de você realmente curar uma doença ou as mazelas da alma é através da sabedoria, da busca do conhecimento. E se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você também está nessa caminhada, você também está querendo encontrar algo diferente, né? Você está querendo algo além. Então esse é o processo ideal. Realmente o conhecimento é que vai dar a verdadeira libertação para essas dores. Ele diz aqui que nenhum farmacêutico pode dar aquilo que você necessita de verdade, obviamente. A farmácia e os medicamentos, né, a alopatia, que é a medicina medicamentosa, ela vai no máximo amenizar as suas dores de sintomas, né? Então ele aqui diz algo que eu acho muito interessante, que a depressão, na verdade, ela não é uma patologia, né? Hoje ela é tratada como uma patologia, mas para mim ela está mais próximo de um sintoma de que a sua vida não está bem, né? Não é que, é claro que tem algumas coisas químicas, mas esses químicos que são produzidos pelo seu corpo para te deixar infeliz é porque a sua vida não está legal. Então o seu corpo ele começa a se envenenar e aí você fica triste. Então se você olhar a sua vida como um filme, você vai perceber provavelmente que ela não está legal, e é por isso que você está com esse princípio, né? Se uma situação grave ou não, independente disso, você não está bem, sua vida não está legal. E ele fala que só serve para aliviar os sintomas, né, esse medicamento, e aí é legal que ele escreve o livro como uma bula de um remédio. Então ele fala que as contraindicações, ele mostra as indicações, os efeitos. É muito, muito interessante a estrutura que ele pensou para fazer essa literatura, né? Então ele diz o seguinte, que esse livro, esse medicamento, ele é indicado para um tipo muito específico de pessoas, né? Aquelas que não suportam mais a vida que têm.
É quando você chegou naquele basta, sabe? Meu, não aguento mais isso daqui, eu não estou vendo uma perspectiva de saída. É quando você se saturou do sofrimento. Cara, cansei de sofrer. Cansei de sofrer. Então ele fala que se você não chegou nesse ponto, se você não está realmente saturado com a circunstância em que você se encontra, esse livro não é indicado para você. Ele só é indicado para caso você acredite que sua vida não dá mais, que você não quer mais esse tipo de vida, né? Você não aguenta mais sofrer, você não se aguenta mais, meu. Então ele diz que é bem por aí. E ele também reforça aqui que você é o seu próprio treinador. Não existe milagres. Não é porque eu estou aqui lendo esse livro, ou porque ele escreveu esse livro, ou que você tem um mestre ou um guru e tal, que você vai conseguir a luz, né? Se iluminar e tudo mais. O único mestre que existe aqui é você. Então, para que esse medicamento funcione, né? Para que esse livro funcione, você precisa ser o seu próprio treinador. Ter uma certa disciplina para ou ouvir esse vídeo ou para ler esse livro. Se você puder ler e acompanhar capítulo a capítulo junto aqui com os vídeos, vai ajudar bastante, vai dar mais ainda profundidade sobre cada um desses capítulos, tá bom? Para quem que é contraindicado esse livro, né? Ele é contraindicado e ele fala um termo aqui muito legal, para quem tem alergia a questionar a si mesmo. Algumas pessoas tendem a acreditar que suas crenças são a verdade absoluta e acabou. Então, cara, se você é uma dessas pessoas, esqueça esse livro, esqueça o que eu estou falando, porque ele vai ao encontro de boa parte daquilo que você acredita. Porque afinal, se você está triste, se você tem depressão, se você não aguenta mais a sua vida, é muito provável que as suas crenças não estejam te ajudando. E as suas decisões, a forma que você vê o mundo, te levaram até onde você se encontra agora. Se você está satisfeito com isso, esse livro não é para você. Mas se você está insatisfeito e questionando a si mesmo, aí sim é um momento de você ouvir esse livro. E se você tem mania de culpar as pessoas pelas suas dores e seu sofrimento, esse livro também não é indicado para você. Porque se você acha que a culpa é do seu pai, da sua mãe, da vida, que a vida é injusta e essas coisas, infelizmente você não vai aprender. A única forma de você aprender é com um senso de autorresponsabilidade. Então, se eu estou nessa situação, a responsabilidade é minha, né? Não é culpa, mas a responsabilidade é minha. Então, para sair dela, o único responsável é você. Então, se você se coloca em situação de vítima, como um coitado, não adianta, você não vai aprender nada, você vai ficar nesse balaio a vida inteira, né? Então, outra coisa que ele fala aqui é a parte de precauções, né? Então, anote essa palavra, ela é muito importante. Homeostase. Ele diz que é a capacidade do corpo, né, de se curar, a curar a si mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma homeostase mental, onde você mesmo está buscando a sua própria cura. Você está indo atrás, você está até aqui nesse vídeo, até esse momento, então é sinal de que você realmente está buscando, está querendo, você está lendo o livro, está buscando novos caminhos, tá? Então, ele diz que a grande finalidade disso é se aceitar. Esse, para mim, é a primeira e maior finalidade da vida, é a autoaceitação. Entenda, se você sofre é porque você não se aceita, logo você não aceita o mundo como ele é e as leis naturais como eles são, tá bom? O prazo, ele diz aqui que o prazo de validade, esse conhecimento, ele vem desde do estoicismo, né, que é uma filosofia antiga que promove o autoconhecimento. Ele vai, todo o capítulo dá 3 meses de exercício para que você consiga sair dessa situação. Por isso que ele fala, você é o seu autotreinador, né? Então, aqui ele disse que é uma viagem longa, e acredite, é muito longa. Eu estou só há 8 anos nessa viagem e garanto que, não é fácil, não é simples, é algo muito tortuoso, né? Você não deve compartilhar com outras pessoas. Se você quer realmente ajudar o próximo, ajude a si mesmo. Ele é enfático nisso, sabe? Poxa, eu acabei de começar a ler o livro, eu estou me curando, aí já começo, esse livro é para tal. Se você está pensando em alguém, enquanto eu falo essas coisas, enquanto você está lendo esse livro, você está usando isso
para o foco errado. Use para você. Isso se trata de você. Eu. Então, cure a si mesmo em primeiro lugar. E aí, naturalmente, você vai inspirar as pessoas que estão próximas de você a também se curarem. Se você quiser curar o outro antes de você, não vai dar certo. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo da máscara no avião, né? Quando a máscara cai, você deve colocar primeiro em você e depois em quem está do lado. Ele não fala, exceto crianças, exceto bebês. Se você tiver um bebê do seu lado, não adianta você colocar nele. O importante é você primeiro colocar em você e depois você colocar no próximo. Então ajude a você mesmo e aí você será um caminho para os outros que também sofrem das mesmas dificuldades, tá bom? E essa parte termina por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!